quatro amigos logo se levantam pra preparar um bom café. Veja quem é Dora, Ale, Henrique e Marcelo. Se revezando fazem o café. Ele é forte, doce e saboroso. Tem convidado e chefe, veja o que é. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho. Intérpretes em libras tem. Nós escutamos tão belas palavras, reflexões que chegam ao coração, nos incentivam a querer ser melhor, a evoluir e ser um bom cristão. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho que fortalece a nossa fé. Bom dia para você nesse dia 8 de janeiro de 2026. Bom dia a todo mundo que já está no chat, que vai aparecer bom dias aqui ao longo desse nosso café. Um bom dia especial para todo mundo que está aqui no chat e um bom dia para todo mundo da tela. Eu vou fazer nossa audiodescrição para fazer nossas rodadas de bom dia. Nós estamos numa tela retangular do YouTube em 4 vídeos dispostos. No canto superior esquerdo, estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos, escuros, soltos, ondulados, até a altura dos ombros, uma barba preta, uma blusa azul. Sou um homem de 40 anos. Meu fundo de tela está desfocado, mas dá para ver uma parede branca e 2 violões presos à minha esquerda. À minha direita, nós temos Verônica. Verônica, nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher de 65 anos, morena, de cabelos pretos, curtinhos até a altura do queixo, presos pelo headset. Ela está com fone de ouvido preto, uma blusa preta, o fundo de tela de Verônica, um óculos. Verônica está usando um óculos redondo, preto. O fundo de tela da Verônica, uma parede cinza atrás dela. À esquerda, no retângulo inferior esquerdo, nós temos Marcelo. Marcelo é um homem branco, de 57 anos, cabelos curtos nas laterais, um pouco mais compridos na parte de cima. Ele tem tons grisalhos, cabelos castanho escuro com grisalhos. Ele usa uma barba espessa grisalha, usa um óculos de armação sextavada de cor escura, usa uma blusa cinza. Marcelo, o fundo de tela do Marcelo é um sofá marrom atrás dele, uma parede vermelha com 2 quadros, uma igreja, um quadro de uma igreja à sua esquerda e o quadro de uma paisagem à sua direita. No canto inferior direito, nosso convidado, ao lado do Marcelo, nosso convidado de hoje, Max. Max é um homem branco, de 63 anos, cabelos bem curtinhos, com alguns tons, dá para ver que é um castanho escuro também. Max não tem barba. Max está usando uma blusa preta. O fundo de tela do Max, uma parede branca com um quadro que aparece metade, da metade para baixo do quadro somente. Bom dia, Verônica. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Queridos amigos, que alegria nós conseguirmos estar aqui agora de manhã, porque agora o negócio está uma correria esquisita por aqui, mas é a vida, né? É aquele negócio diferente, aquela mudança, que a gente vai fazendo os nossos ajustes. Estamos aí, vamos começar as nossas reflexões de Pedro. Já mudamos, né, Henrique? Já saímos de Tiago, já estamos nas cartas de Pedro. Estamos juntos aqui com o nosso companheiro, sócio do programa, Max, já com inúmeras passagens por esse momento aqui, onde vai fazendo nossas reflexões. Max, muito bem-vindo mais uma vez. Verônica, querida, não te vejo desde o último ano. Ou melhor, eu acho que eu não te vejo desde 2025. Mas, assim, estamos aí juntos e sigamos adiante. Bem-vindo, Max.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Verônica, Henrique, amigas e amigos que aqui nos encontramos reunidos. Eu já estou agora lisonjeado, porque eu já tenho participação societária aqui no canal, como disse o Marcelo. Muito obrigado pela estima, Marcelo. E estamos aí para a gente estudar mais um título que vai nos acalentar os corações e iluminar nossas almas. Muito obrigado e muita paz a todos. Hoje é Casa Espiritual, que faz menção à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O texto está lá no livro Vinha de Luz, está na descrição do vídeo o texto. A gente sempre indica os companheiros a lerem o texto para poder ter a sua própria reflexão. Antes da gente começar, vou pedir para o Marcelo fazer a nossa prece, já que... Só fazer a nossa prece. Vamos lá agradecer Você tá sempre, mutado. mandar um abraço bem Agora apertado vai. para a nossa irmã Manilce, que está aí, querida amiga, que vive aí as lutas do dia a dia, mas a gente sempre se lembra, ô Manilce, se a vida fosse fácil, não chamava vida, chamava miojo, porque fica pronto em 3 minutos. Então, a vida é a complexidade, são as lutas para cada um de nós. E Manilce vai vencer. Se Deus quiser, vai vencer. Da maneira que o Senhor definir que será a vitória. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pedimos nesse momento, em particular, para nossa querida Manilce, que vem vivendo momentos muito difíceis, e por todos os outros companheiros com as suas lutas íntimas, com as suas lutas físicas, com as suas lutas éticas, com as suas lutas morais, com as suas lutas familiares, com as suas lutas econômicas, com as lutas mais diversas, Senhor. Nós não criticamos, nós não atacamos, nós não simplificamos, porque, como fala a música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O que nos resta é orar pelos companheiros. É pedir a Jesus que possa abraçar a cada um e que ele repita baixinho nos nossos ouvidos: eu venci o mundo. Você também vai vencer. Pode ser que a gente não vença como a gente quer, mas certamente nós vamos vencer como está escrito, como está organizado, como está regido por uma lei maior que a gente não conhece. E graças a Deus a gente não conhece, porque só nos resta confiar, seguir e ir adiante. Obrigado, Senhor, por aqueles que não conhecem e creem, por aqueles que não viram e creem, por aqueles que, semelhante a Maria de Nazaré, podem repetir todos os dias: Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo o vosso desígnio. Que eu consiga, em meio às minhas doenças, dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, se é o seu desígnio, cumpra em mim. Senhor, que eu consiga, em meio às minhas lutas, semelhante a Maria de Nazaré, dizer: seu servo está aqui, faz o que tiver de ser feito. Mas me permita, Senhor, procurar meios para aliviar. E se assim eu não achá-los, que eu não perca a fé de saber que tudo acontece como precisa acontecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vai ficar na tela o texto, em letras brancas, fundo preto, em destaque Verônica e a voz de Max. Fica à vontade, Max. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Anotado por Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína
e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Este texto é de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Bom, nós podemos começar comentando aqui a analogia, que Pedro, o apóstolo, fez, considerando-nos como pedras vivas, ou seja, fazendo um simbolismo em que as pedras que nós utilizamos são os acontecimentos, são as nossas ações nos movimentos da vida. E Emmanuel vai discorrer sobre isso fazendo uma metáfora muito interessante com várias situações, Ele primeiro diz que cada um de nós uma casa, mas uma casa espiritual, ou seja, uma edificação que nós estamos fazendo pouco a pouco. E ele diz que esta casa deve estar, esta é a palavra dele, deve estar em contínua modificação, sempre para melhor. Ou seja, cada dia de nossa vida é uma oportunidade de melhorarmos o que foi o dia anterior. E o dia seguinte será uma oportunidade de melhorar esse dia de hoje. Enfim, nós temos sempre a oportunidade de fazer melhorias. Mas ele diz que essa melhoria tem que ser feita por deliberação e esforço do próprio morador. Ou seja, somos nós mesmos os espíritos que habitamos essa casa. E ele faz alguns comentários que a gente pode aí analisar em sequência com os amigos. Mas, por enquanto, para que a gente não termine o texto todo, vamos lembrar só essa parte que a gente pede participação dos amigos no que diz respeito à deliberação e esforço do morador para contínua modificação para melhor. O que você me diz, Marcelo? Eu fiquei engasgado com a Era presa na casa, Porque, você sabe, Max, como é que você consegue reformar? Você não consegue sequer arrancar o que está atrapalhando, Porque a gente fala de reforma, Eu vou começar uma obra aqui em casa hoje. Henrique falou assim: nossa, você é um herói. Eu também acho, Henrique. Sabe por quê, Max? Porque é uma casa de condomínio e eu tive que pegar o banheiro aqui de baixo e transformar no despejo do que está onde vai ter reformado. Então, para você reformar, você tem que desconfigurar cômodos. E talvez seja isso que a gente não queira fazer reforma na gente, Henrique.
Porque para você reformar a sua área de serviço, você vai ter que arrumar um canto para colocar aquele material. E provavelmente vai ser a sala, vai ser aquele espaço. Então, ontem nós tomamos o banho aqui de baixo, o último banho, 9 horas da noite, e fizemos assim para o box. Ó, box, tchau para você. Tem dentro do box agora um bujão de gás, 4 vassouras, um armarinho de plástico, os balde, tá tudo lá dentro. O processo de reforma, ele implica num processo de desordem pior do que já está. E eu acho que é isso, Henrique, é muito difícil mudar. Porque você quer mudar com harmonia. É uma falsa. Só muda com harmonia, gente. Luciano Huck, que vai pro hotel com a Angélica, Max. A gente não tem hotel para. Sabe, tá entendendo? Vou fazer reforma em casa, vou pro hotel, vou pro Copacabana Palace. Vou ficar lá um mês no Copacabana Palace. Eu, Angélica, meus 3 filhos de margarina, Quali, vou ficar lá enquanto. Meu sonho. Meu sonho. Vou para um hotel, enquanto a casa está sob reforma. Mas não é assim. A casa íntima, para você reformar, tem que ficar pior. E eu acho que é o que a mensagem também fala. Porque você não vai reformar para você chegar no arrumadinho, no bonito. Você vai ter que piorar a coisa. Arrancar. Sabe? Aí você começa assim, Max, eu vou arrancar essa era. Eu vou botar essa era depois de arrancar da onde? Aonde que eu vou botar essa era? Eu não tenho. Aí Henrique não faz coisa em casa. Eu vou tirar isso e vou botar isso aonde? Larga isso aí mesmo. A gente passa uma vida existencial dizendo assim, se eu mexo. Porque obra tem um detalhe, tá, Max? Que você sabe disso. Você tem cara que faz obra, não só a íntima. Obra. O pedreiro chega na sua casa e diz assim, você chama o pedreiro e diz assim, meu filho, estou aqui um sifão aqui embaixo da pia com problema. Aí ele chega lá e te engana. Seu Max, isso aí é só trocar a carrapeta, que a carrapeta é o problema de todos os sifões. Ou só trocar o rejunte. Aí você vai trabalhar. Compra o rejunte, ajusta o valor com o cara. 2 horas ele liga para o seu Max, olha só, eu descobri que não foi a carrapeta. É o cano que está trincado. Aí ele vai falar assim, seu Max, essa casa sua tem uns 50 anos, né? O cano aqui é daquela época que usava cano de ferro, tá todo oxidado. Aí você vai trocar a carrapeta e descobre que tem que substituir toda a tubulação da sua cozinha. O problema da obra íntima é que você quer resolver a questão do orgulho e descobre que tem orgulho, egoísmo, vaidade, joanete, tem coluna, para resolver. Então a gente vai vivendo na zona de conforto. Max, você resolve sua obra, você faz obra lúcido de que nunca será só a carrapeta existencial, que quando você começa, desembrulha coisas que você nem imaginava, e o orçamento que era programado em 200, quando você piscar já está em 15 mil. Fala para mim, Max. Max tem cara de que faz obra consciente. Pois é, a gente tem que lembrar que essa situação que Emmanuel descreve, dessas casas sufocadas pela era, que a gente vai deixando acumular sem que a gente faça nada, mostra a inanição, né? Mostra que a gente está realmente acomodado com essa suposta zona de conforto, né? Porque, na verdade, não é conforto, porque você está com mal-estar íntimo, né? Você não quer movimentar esforços para poder fazer, como você bem descreveu, colocar as coisas nos lugares que vão causar mal-estar. Mas o Emmanuel diz uma coisa interessante. Ele diz que o cristão sem reforma interna dispõe apenas de planta de serviço. Agora, o discípulo sincero é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Ou seja, se a criatura está sendo o discípulo sincero, essa obra de enorme monta, como você está falando, ela não será necessária de ser feita se ele fez isso dia a dia, se ele fez as modificações a cada dia. O problema é que nós somos, como você bem colocou, acomodados e deixamos as coisas acumularem,
os problemas serem insustentáveis para que sejamos constrangidos a mudar a casa. Quando a casa está ruindo, é que a gente vai entrar em ação. Esse é o erro do cristão, esse é o erro do espírita, esse é o erro do ser humano. Deixar que as coisas acumulem, os lixos que a gente vai deixando entrar dentro da gente, para depois, não suportando mais esses lixos, ter que agir na direção da correção. Ou seja, entramos no processo da reação e não apenas daquilo que seja ação. Nós não agimos, nós reagimos. E reagimos porque não damos conta mais de ver nossa casa em ruínas que nós mesmos temos construído. E isso é muito claro, é só observar os nossos dramas íntimos, as nossas doenças, as nossas situações. Isso diz da nossa casa. A nossa realidade hoje é o resultado da casa que nós construímos. É muito interessante e eu vou continuar nessa mesma analogia, né? Porque é sempre muito visual, né? Essas analogias de obra, de casa. Mas sabe o que eu fico pensando, Marcelo? Você falou da carrapeta e eu tô com um vazamento na casa do meu pai que dá, assim, você consegue viver normal. A conta de água não vem cara, não vem nada. Mas aparece um bolorzinho na parte de trás da parede do banheiro. Que tem um móvel ali, você nem vê. Você poderia passar a vida ali. E aí você faz sempre esse cálculo. Para eu mexer ali, eu vou ter que rasgar uma parede. E tá disposto ao que tiver que aparecer ali. E ele fala uma palavrinha, e eu não sei se o texto vem em negrito ou se a Bíblia do Caminho colocou em negrito. Mas ele falou ali no 4, muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. E ele colocou em negrito a palavra os alicerces. Os alicerces são aquilo que dão a estrutura, a pedra inicial, a viga, a coluna, aquilo que sustenta. Então, às vezes, eu tenho que estar disposto a, talvez, derrubar uma parede inteira. Quando a gente está falando de obra, a gente pensa, é para o melhor. Mas quando a gente está falando da casa espiritual, de quem nós somos, esse alicerce pode ser aquilo que eu definia como a minha característica marcante, como a minha característica engraçada, como minha característica boa, como a parte em que eu mais gostava. Estar disposto a destruir esses alicerces só pode, e aí talvez seja a única resposta possível, quem é espírita. Porque aí ele se pega em algo maior do que a sua existência do aqui e agora. Porque quando você é muito materialista, fica pensando no aqui e agora e no pós-vida somente, única e exclusivamente, como uma vida de paz, amor, como se não tivesse mais o trabalho depois, sabe? Você veio para cá, sofreu e dali em diante agora vai ser ou danação eterna ou salvamento eterno. Quando você é espírita, você percebe que o trabalho continua e que você está sempre num porvir, sempre numa ideia de renovação e aí quando você começa a nesse processo, se revisitar, descobrir nesse processo que aquilo que você falava, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa de amor e caridade. E aí vem e mostra um vazamento em que você tem que derrubar aquele ego e dizer assim, eu não sou essa pessoa boa. Eu esqueci fulano. Eu não amei ciclano. Eu negligenciei, eu tratei mal, eu traí, eu feri, eu fiz alguma coisa que talvez eu não tenha percebido.
mas hoje eu percebo. Aí, você tem dois caminhos. Ou o caminho da desilusão e cair no ó vida, ó azar, eu sou muito ruim, não sirvo para nada, não sou tão boa assim, é melhor parar. Ou o caminho de que bom que eu percebi enquanto há tempo. A grande, para mim, percepção é ainda dá tempo. As pessoas tendem a achar, espíritas, parece loucura, mas tendem a achar que o tempo já passou e que agora não adianta mais. Espírita falar que não adianta mais, que o tempo já passou, é esquecer convenientemente de que você é um ser espiritual que vai permanecer na caminhada por um longo período para exatamente dar tempo de fazer essa reforma que não tem orçamento, não tem prazo e vai ser dentro de casa com você morando. Porque a gente também tem isso, Marcelo. Às vezes a gente faz orçamento, Max, não sei você, Max tem cara que não, Max tem cara de que arregaça a manga e vai pro trabalho, mas tem hora eu vejo o espírita falando assim: descobri essa falha aqui, vou tratar no plano espiritual. Quando eu desencarnar, ou seja, quando eu abandonar essa casa, eu lido com essa casa, que aí na próxima encarnação, a casa já vem reformada. Mas eu tô achando que não funciona assim. Mas Max? Oi. Não, com certeza, essa situação, só quem está vivendo é quem consegue aquilatar o peso dela, né? Fazer essa reforma, seja ela de deliberação própria, sem constrangimento algum, seja ela motivada por uma situação que já se tornou insustentável, ela é sempre uma reforma. Ela é sempre uma reforma. E toda reforma traz desconforto. Mas como nós vimos aqui alguém dizendo no chat, essa reforma exige uma virtude que nós temos que desenvolver, que se chama paciência. Nós sabemos que precisamos fazer a reforma, não temos mais dúvida disso. Mas está lá, com aquela poeira, com aquela bagunça que o Marcelo vai ter a alegria de viver por esses próximos dias da vida dele, que Deus te abençoe, meu filho, aquela bagunça íntima em que você perde o chão, que você se sente, às vezes, até abandonado, que você tem sentimentos controversos, às vezes. Isso acontece com quem está passando por reformas doloridas. Essa é a hora que a gente tem que lembrar que nada acontece por acaso, que sempre, se está acontecendo essa reforma, é uma necessidade de evolução, uma necessidade que o espírito tem para poder alçar voos mais altos. E se tivermos a paciência de aguardar essa reforma acontecer, mas não a paciência inativa, uma paciência ativa, ou seja, aceitar o que está acontecendo, mas fazer a atividade para que isso aconteça de maneira saudável, de maneira que nós possamos realmente avançar. Quando a gente se envolve com esse trabalho, com essa deliberação íntima, a reforma se torna mais leve. E aí nós nos lembramos de Jesus, quando ele nos convida a fazer essa reforma. No primeiro momento, a gente está com os alicerces abalados, como bem lembrou o Henrique. E aí a gente vai a ele, como ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, se a gente buscar ajuda do plano espiritual, buscar ajuda em Jesus, buscar ajuda em Deus, a ajuda vem. Nunca um filho é abandonado pelo pai. Porém, Jesus diz logo em seguida que aliviou. Mas o alívio significa que vai voltar, se você nada fizer para modificar. E ele diz o quê? Aprendei comigo. Ou seja, é um processo de aprendizado. Aprendei comigo a ser humilde e manso de coração. E aí encontrareis repouso para as vossas almas, para as vossas casas mentais. Ou seja, nós temos que entender que há que haver o esforço do aprendizado. Por isso Emmanuel diz, o aprendiz do Evangelho. Ele não diz que você pega o Evangelho e o Evangelho vem pronto e acabado. Não, é um aprendizado. O aprendiz do Evangelho precisa refletir nas palavras de Simão. Ou seja, precisamos refletir sobre essas mensagens que vêm do Evangelho. Para quê?
para que a gente não pense que será apenas algo embalador, uma carícia, como ele usou a expressão, mas sim material de construção. Daí nós entendemos que fazer a reforma é compulsório. Ou você faz agora, ou você faz mais tarde, constrangido pela dor. Não tem como você fugir disso. Então, para uma pessoa sábia, que conhece essas coisas, fazer agora é o melhor caminho, mesmo que isso implique em sair da zona de conforto. Eu estou sempre colocando essa zona de conforto entre aspas, porque ela é aparente, é o que o Marcelo ressaltou bem na primeira parte dele. Quando você está na visão material, parece que está tudo bem, mas lá intimamente você sabe que não está bem, tem um vazio, tem alguma coisa que está faltando, tem um mal-estar íntimo que só você percebe. E isso é o denotador de que você precisa mudar. Então, quando você faz isso, você toma essa decisão, aí você entra no aprendizado com Jesus, porque ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. E esse tomar o jugo significa o quê? Usar as leis de Deus que ele veio trazer para que a gente possa fazer essa reforma com suavidade, com tranquilidade, na limitação das nossas forças. E aí ele diz que essa reforma, ela é, com o jugo dele, suave. E o fardo que nós temos que carregar desta reforma é leve. Por quê? Porque nós estamos seguindo vamos dizer assim, literalmente uma linha de pensamento, uma linha que Jesus nos trouxe, que nos aproxima do Pai, que nos faz fazer a vontade dele. E assim procedendo, a reforma se fará na tranquilidade que é possível ser feita. Mas não nos esqueçamos, toda mudança de um patamar para outro, você é colocado numa zona em que você não está tranquilo. É uma zona de transição, uma zona em que você tem que se adaptar a ela enquanto ela existir, até que você entre para uma zona seguinte, que é a zona da paz íntima, que é o nosso anseio maior, né Marcelo? Ô, Max, mas aí você vê o quanto você precisa do outro. Porque é o outro que te alerta o quanto sua casa está bagunçada. Vou relatar. Eu tô vivendo de relatos ultimamente. Novembro, voltei para casa de minha mãe. Aí peguei o meu quarto e sala, que é nosso, lá que nós compramos, onde eu morava. Falei, vou botar para alugar. Ele estava lindo. Ele estava lindo. Levei o rapaz lá que ia ser o responsável por administrar o apartamento. Eu, crente que eu estava abafando. Ele olhou e falou assim: esse apartamento está muito entulhado. Olha, me deu um ódio. Porque para mim ele estava lindo. Ele falou assim: seu apartamento está muito entulhado. Aí ele começou a olhar o apartamento. Falou assim: essa cama não está boa. Esse guarda-roupa não está legal. Foi me dando uma raiva, Max. Eu falei, gente, eu tenho esse guarda-roupa. Quem é ele para entrar dentro da minha casa para dizer que meu apartamento está ruim? Aí saí de lá, querendo comprar um revólver, matar o cara de raiva, porque a gente é espírita, mas a gente é ruim. Não, Max, falando mal do cara, da mãe do cara, aí cheguei em casa. Aí voltei no apartamento. Max, ele estava coberto de razão. A minha cama estava tão ruim que eu botei ela na rua, nem quem leva normalmente. Normalmente você bota um móvel na rua, aqui em Cabo Frio, com 15 minutos já foi. Minha cama passou uma semana, eu fiquei humilhado, porque eu passava toda hora ali no lugar que a gente coloca. Minha cama, Henrique, ficou uma semana na rua. Eu falei, gente, nem para morador de rua está servindo. O guarda-roupa, quando eu fui desmontar, que eu puxei a gaveta, estava tanta umidade no MDF que ele partiu na minha mão. Então, Max, você precisa do outro para dizer, porque pelo pai do Henrique, pelo Henrique, aquela umidade no banheiro vai ficar para o resto da vida. Aí um dia Henrique vai pegar aquela casa do pai, que o pai dele está morando em Portugal, vai falar assim, meu filho, alugue isso aí, porque o papai não volta mais não. Aí Henrique vai botar a casa numa corretora de imóveis para alugar. O corretor vai entrar lá e vai falar assim, seu Henrique, aquele vazamento tem que consertar. Mas como assim? Se não consertar, o inquilino vai até alugar, mas vai descontar do seu aluguel aquele serviço. Então, veja, a gente precisa do outro, Max, para indignar, porque a gente vai ficar, porque falta humildade. Aqui falta humildade. Nesse quadradinho à esquerda abaixo, falta humildade. Então, aqui quando você falar que não está bom, eu vou querer pegar você pelo pescoço e engarguelar.
Mas falta humildade, mas não falta um pouquinho de inteligência. Porque depois eu paro e penso, com raiva no meu coração. Vou te confessar, ele tem razão. Max tem razão. Tipo, a Max me revelou aquilo que eu já sabia, mas que eu não resolvi. E aí, então, assim, a gente precisa do outro. Só que nós estamos vivendo, Max, com grandes badernas, porque cada vez mais nós estamos nos interagindo menos com o outro. Menos com o outro. Então, veja só, eu preciso do outro para dizer, Max, isso aqui tá ruim. Mas como eu não quero ouvir isso do outro, o outro está a porta para fora. Às vezes a gente entra, gente. Eu não sou de observar as coisas, não. Mas às vezes eu observo. A gente não é de... Henrique também, né? A gente não é de observar, mas observa. Quando a gente entra na casa dos outros, fala assim, nossa senhora, hein? Esse piso não viu uma vassoura, tem bem aí uns 20 dias. Nossa senhora, hein? Isso aqui que foi para ser provisório, Henrique não tem nada disso em casa, né? Aquela madeira provisória que já está fazendo 4 anos que está ali. Aquela coisa que é para ser provisória. Porque a gente começou a usar provisório, a gente está e usando o que o Evangelho justamente diz que é errado. Não coloque remendo novo em roupa velha. Não faça coisa provisória. Não sustente uma casa com vigas que não aguentam. Porque a gente vai. O provisório é lícito? Claro que ele é lícito. Mas quando ele é provisório. O problema, Max, não sei o que você acha sobre, quando a gente transforma provisório em definitivo. E a nossa casa íntima está cheio de coisas provisórias como definitivas. A minha casa íntima, nossa senhora, é provisória. É dente. Henrique trabalha com dente. Dora trabalha com dente. O cara vai lá, mete um provisório. Ficou bom. Nunca mais ele volta para fazer o definitivo. Quando ele volta, Henrique, ele volta porque que infiltrou. Porque já está na hora de arrancar a raiz. Já está na hora de fazer implante. E culpa o dentista. Doutora Dora, a senhora disse que era um provisório. Pois é, meu filho, provisório 1 mês, 2 meses. Tem 6 anos que você veio aqui e meteu esse provisório. A nossa vida é assim, ô Max. A nossa casa espiritual está cheia de coisas provisórias como definitivas. Você é assim, Max. Max tem cara. Não, Henrique. Nós somos. Max não tem nada provisório na cara, é tudo definitivo. Henrique, Max tem cara de. Mas, Max, e aí a grande loucura para mim é que as coisas que a gente trata como definitivas também são provisórias. Pelo menos aqui, enquanto encarnado. E aí, essa é a coisa. É o como que eu vou fazer uma construção, um trabalho, lembrando sempre que isto aqui é para me atender da melhor forma possível aqui, agora. O que é grande coisa, Marcelo, para mim não é a coisa provisória que fica anos. É que eu trato o provisório como definitivo. E se a gente soubesse só que é provisório, e tá tudo bem ser provisório, e que as coisas definitivas elas vão ficar em outro plano. Aquilo que a gente é, aquilo que é definitivo, ele vai ficar em um lugar diferente. E o grande lição para mim do Cristo é que o que é definitivo para a gente ainda não percebeu. Porque o que é definitivo para a gente, que deveria ficar, é amor, é caridade, é a fraternidade. Mas não esse amor que nós conhecemos ainda. Não é o amor que a gente tem pelos nossos filhos, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos irmãos. É um amor que vai ficar impessoal, que você vai conseguir para com todos.
E eu acho que essa é a grande coisa que deixa a gente meio doido. É como que eu vou pegar isso que eu, quando eu falo em amor, eu lembro de uma pessoa e eu vou poder pegar e aplicar isso para todo mundo. Como aquela pecinha que eu encaixei exatamente naquele lugar que estava ficando bamba a minha cama. Aquela pecinha que dá estrutura na minha vida. Porque tem coisas, e a gente fala isso, o que sustenta a nossa vida, muitas das vezes, é o amor. O que sustenta, sabe? Quando tá tudo ruindo, quando você é despedido, quando você recebe uma notícia ruim, quando aquela coisa que você mais esperava não se concretiza. O que você faz é procurar aquelas pessoas que você sente amor, ou que você acha ou percebe que sentem amor por você, para que você possa ter aquele alicerce, para que você possa se sustentar. E aí você vai perceber que não são as pessoas, é o sentimento. E aí, quando a gente faz essa chavinha, essa mudança, é que dá uma disponibilidade para quebrar essa casa nossa. Porque aí, quando a gente quebra, o que fica são os sentimentos, e não a parede, mas é o que dali se transformou. E aí a gente vai percebendo outra coisa interessante. Eu visitei casas que eu era quando criança. E aí você vai percebendo que, muitas das vezes, a ideia que a gente tem de um local afetuoso não traduz aquele local de verdade. E não diminui a sua memória afetiva. Pelo contrário, você percebe que aquela memória afetiva, ela não está no local, ela está em você. Você olha aquela casa, e eu olhei para ele e falei assim, gente, mas parecia tão grande, parecia tão maior, parecia tão diferente. E não diminui a memória que eu tenho. Aí você vai para a memória, eu não quero mais visitar aquele local que eu estava ali. Porque aquele local real, ele não traduz aquele local do sentimento que eu tenho. Então eu não preciso ir lá para lembrar. Eu aqui consigo saber exatamente o que eu estou. Aí eu deixei impessoal. Aquele sentimento, aquela coisa, não precisa do outro. Ela existe por si só. Viajei, Max. Talvez tenha viajado. Não, que ótimo. Eu estou aqui preocupado com a cama do Marcelo até agora, porque eu fiquei muito triste por ele, porque está sendo rejeitada a cama dele. Pela brincadeira, Marcelo, só para a gente descontrair. Mas eu estava pensando, enquanto vocês dois falavam, de uma figura, né, do provisório, dessa essência divina que nós deveríamos ser, que na verdade nós, como criaturas humanas, o Marcelo falou que às vezes as pessoas precisam falar para nós o que nós temos que mudar, porque nós não conseguimos ou não queremos enxergar por nós mesmos, né? E nós temos que lembrar que a gente se reveste do que se chama persona. A gente faz uma imagem de como a gente quer ser visto pelo mundo para ser aceito. Quando, na realidade, a nossa personalidade, que é a nossa estrutura, que é o alicerce que o Emmanuel se referiu agora, ela é aquela que está numa situação de ruína ou numa situação melhor. Com era, seja como for, como o Emmanuel colocou naquela figura, não importa. O importante é que lá dentro, se nós não estivermos bem, aquela persona, ela é insustentável a longo prazo. Aquela imagem que você cria para ser aceito pelos outros, ela não se sustenta. Enquanto não cairmos na essência de buscarmos quem somos, como bem disse o Henrique, que está fundamentado no sentimento que nós temos pelas pessoas, pela vida, por nós mesmos, enquanto nós não fizermos isso e formos viver de aparências, como, por exemplo, preocupados em ter coisas, em mostrar poder, em aparecer mais do que somos, ou seja, extrapolando o nosso orgulho, né? Querendo parecer quem não somos, tudo isso vai trazendo ruínas, o lixo que nós estamos acrescentando dentro da nossa casa mental. E isso é o que nós precisamos ter coragem de modificar. E a primeira coragem, para não que necessitemos que os outros nos apontem que os problemas estão aí
quando convivem um pouco mais de perto, ou seja, quando entram na nossa intimidade, que a minha avó dizia que existe uma frase muito interessante. Você só conhece uma pessoa de verdade quando você come 1 quilo de sal com ela. O que significa isso? Se você conviver mais próximo dessa pessoa, ela vai ser capaz de enxergar em você o que você não quer enxergar ou não está dando conta de enxergar. Se você for hábil, se você for inteligente, sábio, você vai aproveitar o que ela está te apontando para fazer a reforma, conquanto causa um mal-estar, como o Marcelo queria até comprar revólver. Não precisa, viu, Marcelo? Só se for daqueles de brinquedinho, mas nem daqueles é muito bom. Então, essa situação, claro, causa um mal-estar. Por quê? Porque eu estava mais ou menos bem comigo mesmo. Até essa criatura entrar na minha vida e começar a apontar meus problemas. Ou seja, esse é um tipo de situação em que eu precisei, porque eu me acomodei, olha a palavra, o provisório que vocês utilizaram foi uma figura muito boa, eu me acomodei com esse provisório que é a minha persona, e estou achando que essa é a minha vida. E não é, porque lá dentro a coisa não está bem. E alguém me apontou dizendo que não está bem. Mas vamos nos lembrar, tem um caminho, sem que necessitemos passar por essa situação de vexame ou de mal-estar perante o outro. É aquilo que nos aprendemos com o nosso Evangelho de Jesus. Kardec vai trazer isso lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que faz em si e pelo esforço que faz para domar as más tendências. Ou seja, quando eu me disponho a olhar para a minha personalidade, abandonando a persona, eu consigo enxergar as minhas mazelas íntimas, eu consigo enxergar os meus valores já conquistados também. E eu vou, de forma humilde, essa é a palavra, de forma humilde, aceitar quem eu sou e não quem eu pareço ser. E vou fazer esforços, que Kardec usou essa palavra, esforços para poder transformar mazelas em energias positivas, em condições que me deem paz, em condições que me façam prevalecer o sentimento. Se eu trabalhar diariamente com isso, como Emmanuel nos ensina, eu não precisarei que me apontem o dedo, porque por mim mesmo eu já sei as dificuldades íntimas que eu estou vivendo e o esforço que eu estou fazendo para vencê-las, ainda que nem sempre eu consiga de imediato. Eu vou fazendo um esforço, não dou conta, caio. Eu vou fazendo de novo um esforço, não dou conta, caio. Mas percebam que o processo é gradual. Eu caio da primeira vez, da segunda vez eu caio com menos intensidade, da terceira eu me seguro em alguma coisa, da quarta eu já não caio, da quinta eu já consigo estar com segurança para não ter o risco de cair. Isso demanda tempo. Por isso que a paciência que foi trazida aqui é uma palavra importante. Nós precisamos ter paciência para saber modificar esse íntimo que nós somos hoje, porque isso é uma construção de longa data. São milênios em que nós nos entronizamos a nossa persona, colocando-nos como somos, como se fôssemos maior do que somos, parecendo ser o que não somos. E isso é a grande reforma, a grande e verdadeira reforma que todos temos que fazer. Aprender com o Evangelho, que temos os recursos lá para fazer isso, faz toda a diferença para o sucesso a longo prazo. Quando eu digo a longo prazo, quando a gente pensa em termos humanos, isso é longo prazo. Mas é o prazo da vida normal, é o prazo do espírito. Todos nós estamos ascendendo para o Pai. Temos que ser perfeito, como perfeito é o próprio Pai, disse Jesus. E nós vamos fazer isso de forma gradual. Então não apressemos, não criemos problemas de achar, eu não dou conta, eu estou atormentado, é muita coisa mudando. Tenha paz, tenha tranquilo. Tudo isso está acontecendo na ordem divina, na ordem do Pai. Se você souber ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de sabedoria para suportar essas situações, você chegará ao final, depois da reforma, com um alívio tão bom. Parece que você está numa casa tão maravilhosa que você nem quer sair dela, de tão boa que é essa casa. Essa casa é a casa de paz. É a casa em que você vive não só para você, você vive para você e pelo outro. Você depende e interdepende um com o outro. Então, portanto, você não pensa só em você, você pensa no mundo como um todo. E sendo parte desse mundo como um todo, você quer viver em harmonia com ele. Essa é a casa mental em estabilidade. O Max e Henrique, aqui em Cabo Frio, há uma peculiaridade que são regiões de salinas. Cabo Frio tem uma produção de sal marinho nas salinas. E quem nunca viu uma salina, são grandes piscinas rasas, aonde o catavento
puxa a água do mar, enche aquilo ali e deixa uma decantação que é natural, onde forma o sal que vai para a refina. No centro, aqui bem próximo ao shopping, tinha umas salinas, Max. E essas salinas foram desativadas porque era mais rentável lotear a salina do que sal, produzir sal. Sal é uma coisa barata. E aí, Max, transformaram as salinas num bairro. Só que tem um detalhe, Max. 100 anos de salina, a concentração de salitre, de iodo, de tudo que é abrasivo naquele solo é uma doideira. Então não é simplesmente seca a salina, nivela com a niveladora e constrói. Não é assim. A estrutura para se construir naquela área ela é diferente. O concreto é diferente, a concentração de concreto é diferente, o ferro é diferente. Então, onera-se, tem um custo. A internet, acho que deu uma zica, a internet voltou agora, deu uma zica e voltou. A concentração de salitre é enorme. Então, tem aqui Emmanuel dizendo, uma determinada hora, diz assim, ó, muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. E aí vem uma questão, Henrique, que às vezes nós queremos reformar o telhado, que está muito ruim, mas o alicerce já não está sustentando mais a casa. E quando você edifica uma obra, por onde você começa? É de baixo para cima. Talvez falte para mim agora uma pessoa para chegar na minha vida e dizer assim, Marcelo, começa lá de baixo, fortalece aí essa base. Essa casa foi construída igual casa antiga. Gente, eu voltei para casa da minha mãe, é uma casa que ela mudou para cá em 1996, e casa em 96 não tinha tomada. É impressionante. Qualquer casa com mais de 30 anos não tem tomada. Não tem. A cozinha tem uma tomada. Uma tomada. Aí você tem liquidificador, batedeira, filtro elétrico para poder gelar a água. Você tem fritadeira. Então você passa o tempo inteiro fazendo o quê? Tira a tomada, bota a tomada. Tira a tomada, bota a tomada. Micro-ondas, programa o relógio de micro-ondas. Porque as casas... É mentira. As casas foram edificadas no século XX. Impressionante que nós acompanhamos essas construções, Henrique. Então, hoje, o que você vai pedir na casa? Você vai construir uma casa e fala assim, na bancada ali da cozinha, bota 5 tomadas, porque eu tenho que ligar a batedeira, o micro-ondas, eu não quero ficar liga e desliga. Então, veja, é um processo de estrutura. Agora, o que está acontecendo aqui hoje? Para eu botar todas as tomadas, eu tenho que partir a parede. Estou o reizinho da canaleta. A canaleta mostra. Olha, é o reizinho da canaleta. Bota a canaleta ali. Passa a canaleta ali. É a gambiarra. Porque no Brasil, eu acho que não sei se no mundo é assim, é tudo na base da meia sola. Dá uma meia sola aí para poder... E reforma íntima não cabe canaleta e meia sola. Você tem que ir lá, desmontar na estrutura, vai gastar o pouco da paciência que você já não tem mais, você vai ter que interromper o gasto de energia em outras coisas. Esse mês eu não vou poder comer a minha pizza, porque eu estou com obra em casa. Aí Henrique não passa por esse problema. Ele vai falar assim, eu não quero nem saber, eu vou meter o meu cartão, estoura isso daí, mas sem a minha pizza eu não fico. E tem que ficar, pelo menos no caso da baixa renda aqui da gente. Então, assim, a gente está vivendo, já como consideração final, uma necessidade de reestruturar o alicerce. Porque o alicerce é a obra sem fim, Max, porque o alicerce do século XXI não é mais o alicerce do século XIX.
É impressionante, nós temos a mamãe tem uma irmã, eu tenho uma tia que tem uma fazenda no Espírito Santo, e ela tem, a sede dessa fazenda é uma residência do século XIX. Então mantém-se a casa, eles reformam a casa. Mas, Henrique, eles gastam 10 vezes mais para manter aquela casa em dia do que a gente gasta na nossa. Por quê? É uma casa que tem o desnível de 1,5 m, com tábua de madeira, um buraco embaixo da casa, a casa toda, porque aquele vazio embaixo era para botar o grão, era para botar o milho, era para botar um bicho, era para colocar uma coisa. E hoje você não tem mais nada daquilo debaixo da casa. Era o esgotamento, o esgoto ia para debaixo daquela casa, porque não tinha sistema de esgoto. Então, hoje, eles tentam manter aquela configuração original, só que não dá. O custo é 4 vezes mais para sustentar uma obra que não se ajusta mais do século XXI do que fazer uma guarda de cimento, jogar ali e acabar com aquela bobagem toda embaixo daquela casa, entendeu? Então, assim, é o alinhamento com os novos tempos. Porque, Max, isso é imprescindível. Você precisa ajustar a sua construção íntima ao século que você está. Você vem de uma época em que usar palavras... Eu venho de uma época, todos nós, em que usar palavras ofensivas era cultural. Você se dirigia a um homossexual com palavras pejorativas, você se dirigia a um negro com palavras pejorativas, você se dirigia a uma pessoa em situação econômica desfavorável. Você tem que reformar esse vocabulário. Você não pode mais usar. Isso vai ter um custo. E aí a gente entrou na era do mimimi, mas é mimimi, porque na minha época a gente falava, pois é, reforme-se. Você falava do passado. Não fala mais. Hoje é crime. Como é difícil reformar a maneira de se relacionar com o outro, Max. Como é difícil você entender que você não pode mais pejorativamente se referir a um homossexual de forma a ridicularizá-lo. A gente foi educado nisso. A gente foi educado, Max. A nossa estrutura de casa íntima foi educada à liberdade de se dirigir ao outro pejorativamente. A gente não está conseguindo... Quando a gente vê, a gente fala. A gente solta. Mas no meu tempo... Pois é. Não é mais seu tempo. Reforma. Tem que ajustar. E falei pra caramba. Agradecer as 92 pessoas penduradas com a gente aqui nessa manhã maravilhosa. Nossa, falei mais que devia. Falei demais. Eu vou pegar aqui para consideração final e aí vamos continuar na analogia da casa, né? É interessante, Marcelo, porque a gente não percebe o custo que faz, às vezes, para essas gambiarras, para a gente continuar funcionando, né? A gente, na vida, na casa, a gente faz essas tomadas, a gente faz esse Benjamin, a gente usa adaptador de tomada de 20 amperes para 10 amperes, não pode ficar ligado muito tempo, começa a esquentar, derrete, começa a dar problema. Tem tomada que quase pegou fogo aqui em casa já. E a gente vai sem se ligar, até que chega a famigerada, a verdadeira, a conta de luz. Aí você fala, nossa senhora, vai ter algo errado. Tem alguma coisa roubando carga aqui em casa, porque a conta está muito alta. Eu não posso pagar isso. E aí, pra gente, pelo menos espírita, a conta de luz é quando a gente é chamado para responsabilidade. É quando a gente confronta, muitas das vezes, a nós mesmos. Porque quem paga essa conta somos nós. E aí talvez a gente perceba que a conta está ficando cara quando a gente olhar para frente, olhar para o lado, olhar para trás e perceber quantos de nós estamos usando todo tipo de entorpecentes necessários para continuar caminhando.
Quantos de nós está bebendo demais, se drogando demais, se remediando demais, se evangelizando demais, não na parte do evangelho, mas no sentido religioso da coisa? Quantas pessoas estão à busca de uma resposta na religiosidade que não é da religiosidade? Quantos estão em busca de uma resposta no púlpito, no altar, na missa, na palestra espírita, no tratamento espiritual, que não é dali? Que, na verdade, está usando um benjaminzinho, um adaptador. E aí a reforma é dizer o quê? Vamos parar e ver o que você está precisando para saber se isso cabe na tomada, se isso cabe em você. E se a gente está precisando de tanta adaptação na nossa vida, talvez a nossa vida esteja precisando adaptar de uma forma geral e não na ação. Porque a grande coisa é que a conta a gente não paga por terceiro. Ele fala ali. Nem para Cristo a gente faz. A gente faz em favor de si mesmo. E aí, em favor de si mesmo, também é contra si mesmo. Então, quando eu estou mentindo para o Max, dizendo que eu sou uma boa pessoa, eu estou dizendo para o Max, na verdade, eu estou mentindo para mim mesmo. Quando eu minto para o Marcelo, eu digo, eu adoro te ajudar, e aquilo por dentro vai me corroendo, eu não estou mentindo para o Marcelo, estou mentindo para mim. Que em algum momento aquela conta chega, e eu me encontro com aquilo ali e falo, rapaz, essa fatura eu queria não reconhecer, mas eu a reconheço. Max, vou pedir para as suas considerações finais. Perdemos a hora. Verônica, muito obrigado. Só lembrando, né, que Emmanuel disse que era justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, sem empecilhos, sem benjamins, sem problemas, e que estão em constante renovação para melhor. Então, quando a gente olha para a gente, dentro da gente, e vê que a gente tem esses empecilhos, não nos aflijamos. É a nossa realidade, e são raras as pessoas que não estão assim. Então, tenhamos tranquilidade de verificar isso e considerar que isso é necessário para a nossa mudança íntima. Isso é um alento, porque a gente fica sabendo que não está como um indivíduo à parte no mundo. Nós somos parte de um todo e temos os nossos defeitos e precisamos corrigi-los. E para que a gente possa, então, terminar esse encontro, nós vamos convidar os amigos e os amigos para uma prece, para que a gente possa sair daqui animado para o dia, para que sejamos cada vez mais fortes no cumprimento do bem. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, de suprema bondade, muito obrigado por esses momentos de reflexão, Senhor, que nos permitem enxergar-nos a nós mesmos na realidade de que somos feitos, para construir, para abalar esses alicerces íntimos e modificar-nos na direção do que o Senhor nos condicionou para sermos aqueles que amemos uns aos outros, que façamos a vossa vontade onde estivermos e sejamos os cumpridores das leis divinas. Por isso te rogamos, Mestre Senhor Jesus, ajuda-nos a fazer a vontade de nosso Pai, a amar-nos uns aos outros como o Senhor nos ensinou a amar, fazendo aqui mesmo o exercício entre nós. E com isso, Senhor, guarda-nos em seu coração, para que a nossa reforma íntima seja perene e constante. Que assim seja. Graças a Deus. Meu povo, amanhã, 7 da manhã, tem Café com o Evangelho. Todo dia tem. Até amanhã. Beijos. Hoje à noite também. Hoje à noite tem Livro dos Espíritos. Hoje à noite tem Livro dos Espíritos. Daqui a pouco, então. 9h30 da noite, estaremos juntos novamente. Muito obrigado, Verônica, se não eu tinha esquecido. Tchau, tchau, tchau.